Bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus possa te abençoar nesta sexta-feira. Que seja uma sexta de livramento, uma sexta-feira de livramento para você, para a sua família. Uma sexta-feira próspera. Que Deus possa te abençoar em tudo que você está fazendo ou venha fazer nesta sexta-feira. Vamos ler a palavra de Deus, livro de São Marcos, do capítulo 6 e o versículo 45, na palavra de Deus, em diante. Jesus caminha sobre as águas, é o título da palavra. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia o povo. Tendo despedido, subiu para o monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus anunciou: tendes coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles não tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Está aí a palavra de Deus, o título desta palavra: Jesus caminha sobre as águas. Aqui a palavra falando que Jesus falou com os discípulos que entrassem no barco e seguissem adiante dele, enquanto ele despedia a multidão, que aonde Jesus estava tinha grande multidão para ouvir a sua palavra, e ele falou com os discípulos que poderiam atravessar o mar enquanto ele despedia a multidão. Diz a palavra que depois que ele despediu a multidão, ele foi para o monte para estar, para orar, e os discípulos foram pelo mar, atravessando ali aquele mar com o barco. E a palavra fala aqui que Jesus notou que os discípulos remavam com dificuldade com aquele barco, porque o vento soprava contra eles. E a palavra falando que Jesus vendo a dificuldade deles, Jesus mesmo de longe, Jesus mesmo ali despedindo a multidão, mesmo ali orando no monte, enquanto os discípulos atravessavam aquele mar, de longe ele viu a dificuldade deles remando contra aquele vento ali naquele mar. Eu quero falar para você que Deus está atento a todos os seus afazeres. Deus está atento, o Senhor Jesus, através, vendo as suas dificuldades, e basta tão somente você clamar a Deus, e Ele pode te ajudar, talvez você que está passando por um momento difícil na sua vida, seja na família, seja financeiro, seja espiritual, que Deus está sempre pronto a te socorrer no mar desta vida. Estava tudo tranquilo, estava tudo bem, mas de repente sobreveio aquele vento sobre aquele mar. E nós também, a palavra nos fala que o dia de amanhã não pertence a nós. Talvez está tudo calmo, está tudo tranquilo,
mas de repente, né, o inimigo, né, ele queira, né, ali nos amedrontar, né, ele queira, né, fazer que nós venhamos passar, né, por dificuldades. Mas a palavra de Deus, né, no livro de Isaías, né, a palavra de Deus fala, né, que vindo o inimigo como uma corrente de água. Né, o inimigo ele nunca está resolvido. Ele sempre acha que vai vencer, mas a palavra fala que vindo ele como uma corrente de água, aquela corrente de água, né, que vai destruindo tudo, né, aquela enchente, aquela corrente de água, que tudo que está pela frente vai destruindo, casa, carro, né, árvores, né, enfim, vai destruindo tudo, mas vindo o inimigo como uma corrente de água, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor Jeová alvorará contra ele a sua bandeira. Né? Então basta tão somente você estar em oração diante de Deus. A palavra de Deus chega a falar, né? O apóstolo Paulo falou que, portanto, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Né? Se fôssemos lutar contra a carne, contra o sangue, né, seria talvez mais fácil aquele que estivesse mais bem armado, né, ali com um punhal, né, ali com uma espada, ele venceria, né, facilmente. Aquele que fosse mais forte também, ele venceria com facilidade, né, mas a palavra fala que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enfim, a nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, que é o inimigo, né, das nossas almas. E aqui a palavra falando, né, que quando, né, o vento era contrário, Jesus vendo de longe que eles estavam com dificuldade. Talvez Jesus olha, né, que você está com dificuldade, alguma dificuldade na sua vida, né, mas é necessário você clamar a Ele, né, para que Ele venha te ajudar nessa dificuldade que você está passando na sua vida. Esse meu povo, né, que chama pelo meu nome, né, a palavra chega, né, a falar, né, que, né, se as pessoas estiveram, né, com dificuldade, né, se as pessoas estiverem ali, né, passando por momentos difíceis na sua vida. Né? A palavra fala que Joel, né, é um servo de Deus, né, muito abençoado, está escrito no livro de Joel. A palavra fala que houve uma seca, né, tão grande, não chovia sobre as terras naquela época, de maneira que eles plantavam a semente e a semente não nascia, né, eles trabalhavam, mas nada produzia. Né, e a palavra diz que veio a palavra de Deus ao profeta Joel, dizendo: fala para o meu povo, que se eles se humilharem diante de mim, fala até para os sacerdotes, para os maiorais, né, que estão na minha casa, que se eles se humilharem diante de mim, eu ouvirei do céu. E a palavra fala que todos, né, foi programado ali no jejum, e todos jejuaram diante de Deus. E a palavra fala que Deus, né, nem mesmo os animais comeram naqueles dias, e diz a palavra que Deus ouviu do céu e Deus enviou chuva sobre aquela terra e produziu com abundância, né, porque humilharam ali, né, diante de Deus. Né, basta tão somente você estar, né, ali orando, humilhando diante de Deus, para que Ele venha te abençoar. Né? E ele notou que os discípulos estavam com dificuldade, pois o vento era contrário e era madrugada. Né? E assim que viram caminhando sobre as águas, pensaram que foi um fantasma e por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Está aí a palavra de Deus. Né? Deus falando com você: tenha coragem. Né? Livro de Isaías, né? Isaías falou: faça para ti trilhos que te guiam. Né? Coloca um plano na sua vida, né? Fala com Deus que vai ser desta maneira, né? Que você possa falar palavras de bênção e não de maldição. Quantas pessoas que reclamam, quantas pessoas que amaldiçoam a sua família, amaldiçoam a si mesmo, fala que não tem jeito,
Mas Deus falando aqui através desta palavra, né, tende coragem. Tende coragem. Nem tudo que você fazer coloca Deus na frente. Sou eu. Não tenhas medo. Está aí a palavra de Deus. De que você está com medo? Né? O medo não vem de Deus. Né? A palavra de Deus nos fala que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele deu o espírito de fé. Né? Quem tem fé não tem medo de nada. Tenha fé em Deus, né? E tudo dará certo na sua vida.